Segundo episódio do Sabino Podcast de hoje, nós temos uma convidada muito especial, Janaína Correia, que tem uma trajetória incrível, gente, é incrível. E ela vai contar isso pra gente. Janaína, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Fico muito feliz de tê-la aqui. Eu que te agradeço, Reinaldo, por essa oportunidade de estar aqui, principalmente falando um pouco sobre a minha trajetória, falando um pouco sobre o meu trabalho. E eu fiquei muito, além de ficar muito surpresa, eu também fiquei muito feliz, né? Porque são coisas que eu trabalho muito, essa questão da gente co-criar, da gente manifestar as coisas que a gente quer para a nossa vida. E eu cheguei há 3 meses aqui, no Brasil, e fiquei pensando como é que eu vou divulgar meu trabalho, como é que eu vou me apresentar pelas pessoas. E aí, quando veio o seu convite, eu tive certeza que o universo conspira a nosso favor. Com certeza. Eu fico muito feliz. Sempre. Bom, vamos falar um pouquinho de vida e experiências pelo mundo. Você morou em Belo Horizonte, Brasília, Canadá e na Suíça. Sim. Bacana. Isso por muitos anos, né? Já tem 30 anos que eu tô fora de Bom Despacho. 30 anos? É, assim, voltei agora, mas eu fiquei 30 anos fora. Tá, e aí? Por quê? Como que se deu essa sua trajetória? Era sonho, vontade? Eu acho que era uma necessidade de pertencer, na verdade, assim. No final dessa minha trajetória fora de Bom Despacho, né, principalmente fora do Brasil, eu percebi que era uma busca. Né? Era uma busca, claro, por experiências, mas era uma busca também por achar um grupo em que eu realmente pertencesse. Por quê? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha história de vida, né? Eu nasci numa família em que já estava tudo estruturado, minha mãe não estava esperando, vieram gêmeos, que a minha mãe só ficou sabendo da gravidez no dia do parto, na hora do parto. Então, foi uma desestrutura na família. Claro que teve muito amor, teve muita espera, mas também desestruturou tudo. Então, eu acho que hoje, depois de tantas terapias que eu já fiz, eu descobri que era uma sensação de não pertencimento, sabe? De ter nascido fora do contexto, de não estar, me sentir pertencente. Sim, bacana isso. E o seu primeiro foi na Suíça, daqui já foi? Não, aí daqui de Bom Despacho, eu fiquei aqui até a idade de faculdade, Sim. né? Depois saí daqui, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Trabalhei um tempo como advogada. Sim. Aí fiz o concurso do STJ, passei, fui morar em Brasília, fiquei em Brasília durante 10 anos. Né, e participei de vários grupos, fiz muitos amigos, pessoas muito queridas. E um dia eu cansei de trabalhar em tribunal, daquela coisa, e resolvi passar um tempo no Canadá estudando inglês. E lá eu conheci meu ex-marido, que é um suíço de origem mesmo, né? Nos conhecemos na classe onde estudávamos, passamos 5 meses no Canadá, o suficiente para se apaixonar e querer ficar juntos. E do Canadá eu retornei para o Brasil e 1 ano depois eu fui definitivamente para a Suíça e me casei e vivi lá por 16 anos. E lá você fazia um trabalho com idosos, foi isso mais ou menos? Sim, quando você chega num país, né, você chega sem referências, né? Você chega só com a sua roupa do corpo. Eu falo que é como se fosse um renascimento, porque você tem que aprender a falar, você tem que aprender a se locomover naquele outro espaço, você tem que aprender uma outra cultura, outro tipo de comida, outro tipo de festa, de rituais. Então, assim, é como se fosse mesmo um renascimento, né? E eu sempre trabalhei a minha vida inteira, desde os meus 15 anos de idade, e falei, o que eu vou fazer agora? Meu diploma de direito não é reconhecido aqui. E aí tinha uma clínica de idosos muito perto da onde eu morava, e eu ia sempre com a minha vizinha, que era bem mais velha. Ela falou, bate lá na porta do diretor e pede para ele um emprego, você gosta de trabalhar com idosos? Eu falei, tudo bem. Meu pai estava com Alzheimer, eu falei, ótimo, porque eu aprendo as técnicas, o que as pessoas fazem aqui com pacientes com Alzheimer, principalmente, e vou passando toda a bagagem para minha família aqui no Brasil. E aí bati na porta do diretor e falei, eu quero um estágio. Ele falou, tá, tudo bem, manda seu currículo. Me aceitaram, aí eu fiz toda uma formação lá, né, de cuidador de idosos, os cuidados principais. Mas eu descobri que eu precisava trabalhar com música.
Ah, tá. Aí foi inserida a questão... Mas já tinha isso com você, da música? Não, foi uma intuição. Foi intuição. Porque eu ouvia muita música suíça, música folclórica suíça, que os velhinhos, eles escutavam quando eram jovens, quando eram crianças, aprendiam na escola, né? E eu senti uma dificuldade, assim, de trazer mais alegria, porque é um sistema um pouco mais fechado do que é o nosso, né? As pessoas não se abraçam muito, as pessoas, elas têm uma forma de demonstrar o afeto um pouco diferente do brasileiro. O brasileiro é mais ofensivo, é muito mais caloroso, né? E eu queria encontrar uma forma de trazer uma alegria para aquelas pessoas ali. E eu tocava violão, gostava muito de cantar e contratei um professor de suíço-alemão que me ensinou todas as canções de roda, as canções folclóricas. Então, eu com o meu violão, eu tinha uma mobilidade muito grande, podia estar no quarto de um velhinho, podia estar em vários lugares. E aí eu descobri o poder da música. Até então eu só era cantora, gostava de cantar em barzinho, em festa. Mas aí eu comecei a descobrir o poder da música, o poder do som nas pessoas. E isso durou quanto tempo? Esse trabalho? Trabalhando com os idosos? Isso. Eu trabalhei durante 13 anos. 13 anos. Trabalhei durante 13 anos. Porque eu tinha 2 empregos, né? Então, eu trabalhava um período fazendo esse trabalho, né? Que foi se desenvolvendo para uma terapia ocupacional. Eu fiz uma especialização no cuidado do idoso na visão psicobiográfica. Então, a gente estudava a biografia deles, o que eles gostavam, que tipo de música. Então, às vezes, eu cantava boleros para aquelas pessoas que já viveram fora, que viveram na Espanha. Então, eu me adaptava, né? Eu fazia realmente um trabalho muito bacana, que eu gostava demais. E a música, e a música tem um poder, né? Tem um poder muito grande. Eu acho que, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é como se eu afinasse a pessoa. É como se, às vezes, aquele idoso estava lá, sozinho, sem a família, né? Triste, ou muitas vezes doente. E é como se ele fosse um instrumento que estava ali meio desafinado, assim, sem energia. E aí, quando eu chegava com o meu violão e começava a cantar, era como se eu afinasse, se eu trouxesse aquele ser que está ali de novo para a vida, né? Que eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente falava. Primeiro você tem que ativar a alma do idoso, depois as pernas se movimentam. Porque às vezes eles querem ficar quietinhos, não querem andar, não querem comer. Então, se você não atingir, né, o emocional deles, a alma, trazer para eles uma alegria de viver, você não consegue as outras coisas. Eu imagino. Eu trabalhei com música, né? Eu fui para Nova Serrana exatamente para trabalhar com música, né? Na época, as pessoas da nossa cidade vão lembrar da banda Fendas. Ah, sim. É uma banda muito famosa, né? E eu fui para lá, eu acho que eu tinha terminado o tiro de guerra aqui, é obrigatório para nós, e acabei indo. E assim, fiquei 10 anos na noite, né? Tocando, viajando muito, né? Então eu sempre falava com os meus filhos, assim, passava em algumas cidades, o papai já tocou aqui, aí passava outra, aqui não foi bom não. Aí em outra cidade, nossa, aqui foi maravilhoso. Nossa, aqui eu comi todos os negocinhos que estavam no frigobar. Aí no outro dia eles perguntaram, porque tinha que pagar, eu achei que era de graça. Né? Então, a gente sai do interior para conhecer outras coisas. É a primeira vez que eu acho que para sair mesmo, né, assim, mundo afora, porque o artista é assim, né? E tem aquela frase, eu acho que eu acredito muito nela, né? O artista está, é onde o povo está, mais ou menos isso, né? Sim. E eu acredito muito nisso porque realmente... Quando a gente está ali no palco, fazendo ou tocando, e recebendo a energia das pessoas, é uma coisa fantástica. É isso que você está falando, né? O velhinho está lá, está desanimado, e você chega, a música, a onda sonora, ela tem poder, assim. Tem. Transformador. Eu falo porque, tipo assim, tem músicas, às vezes, que eu tô escutando assim, que eu me arrepio, né? E às vezes eu até falo, que isso? Nossa, ela entrou, né? Eu tô sentindo o que essa pessoa sentiu na hora que ela tava tocando, na hora que ela tava compondo essa melodia.
Porque é conexão. É uma conexão. É vibração, né? É vibração. Energia. É energia pura. Então, nós também somos ondas sonoras. Essa matéria aqui é a luz, é tudo Sim, na verdade. tudo energia, né? No universo é feito de energia, né? Tá, aí você retornou, mas você teve um burnout, foi alguma coisa assim? Não, eu ainda estava na Suíça. Ainda estava lá? Eu estava na Suíça porque Na verdade, lá, foi através antes da disso pandemia. que você tomou a decisão de vir. Sim, foi um processo, na verdade, né? Em 2000, né, que quando começou a pandemia, eu estava nessa área mais de terapia ocupacional. Então, o que eu representava para aqueles idosos? 2020, né? 2020, desculpa, 2020. O que eu representava para aqueles idosos? Alegria, lazer, né? Então, de repente veio a pandemia, eles ficaram trancados, todos num quarto. Ah, é verdade. E me transformaram, né? Eu tive que passar para enfermagem, trabalhar mais na parte de enfermagem. Então, aquilo foi muito desgastante para mim. Muito desgastante. Não poder fazer o que eu fazia antes, não poder cantar. Cantar era proibido, absolutamente proibido. E eles choravam quando eles me viam porque sabiam que eu não estava ali para cantar, para dançar, a gente fazia festas, a gente decorava, eram coisas bem criativas, né? Então, a gente trabalhamos muito na pandemia, as pessoas da área de saúde, né? Eu tinha acabado de passar por um processo de separação, meu pai estava doente aqui no Brasil, então foi um conjunto de coisas que me fizeram entrar num burnout. Aí eu parei mesmo, assim, da noite pro dia eu não conseguia mais me levantar da cama. Eu que sempre fui uma pessoa que gosta de esporte, que subia a montanha, que andava de bicicleta, cheia de energia, de repente é como se esvaziasse mesmo o seu tanque, você fica completamente sem energia. Muito sem energia. E nesse momento você já estava separada? Eu estava, nesse ano, foi um ano também que eu me separei. Então foram muitas coisas, foi um processo difícil e ainda na pandemia, né? Mas aí, nesse momento, você resolve retornar ou ainda continua? Não, ainda continuei, porque eu estava condicionada ao seguro, né? O seguro do meu trabalho. Então, foi um momento que eu digo que você percebe quem é você sem aquelas coisas que você tinha. Quem é você sem a sua família, quem é você sem o seu trabalho, sem a sua capacidade de produzir, quem é você sem essas coisas, né? Você tem que se encontrar de novo. E aí foi onde eu comecei a procurar alternativas, né? Porque eles queriam que eu tomasse muito medicamento, queriam que eu fizesse, né, outros tratamentos medicamentosos e tudo, e eu não queria ficar, né, dopada para conseguir trabalhar, tomar dopamina. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Foi onde eu fui procurar por vários métodos de terapias e me encontrei muito nas terapias integrativas, alternativas. Ah, tá. E me fala um pouco sobre essas terapias. E ali, nessa busca, e aí você se encontra e vem também a questão da cura. A questão cura, eu acho que é um processo de cura, né? Assim, nenhuma terapia vai te prometer uma cura. Sim. Eu acho que a terapia, ela te leva para um processo de cura que eu acho que ele é até o último dia das nossas vidas. Porque o importante, eu acho que é você estar no seu centro. Quando você está centrado com você, eu acho que fica muito mais fácil de viver. E essas terapias alternativas, elas me trataram, eu acho que energeticamente, principalmente a terapia do som. Né? Eu disse antes que eu me sentia desafinada, né? Eu me sentia perdida, aí depois que eu fui entender a teoria do som, o que estava por trás da teoria do som, que eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Por que as outras terapias não eram tão efetivas assim, né? Porque eu precisava como que reequilibrar os meus chakras, reequilibrar a minha energia para continuar me tratando de outras formas, né? Porque as terapias tradicionais também são muito importantes, né? A psicoterapia, a psicanálise, porque são processos muito mais profundos, né? Então, as terapias integrativas, elas são para potencializar essas outras terapias, para a gente trabalhar em conjunto. Então, isso foi muito determinante para mim, sabe? Entender como é que funciona.
Mas eu posso falar um pouquinho mais de como é mesmo a terapia Pois sonora. E é isso que eu queria te perguntar. Eu vi que você trouxe até alguns... Sim, eu trouxe umas taças aqui tibetanas, né? Tigelas tibetanas ou taças tibetanas. E é assim, o princípio, na verdade, da terapia sonora é que o som, ele é ordem. Ele é uma ordem pura da natureza, uma ordem divina. E a gente assemelha o ser humano a uma caixa de ressonância. É como se esse objeto aqui, ele tem uma frequência em que ele funciona bem, em que ele vibra bem, com toda a potencialidade, que ele tem um potencial pleno de ressonância, né? Só que assim, parado, ele não faz nada, né? Você tem que vir aqui e ativar esse objeto. Conhece, Branca, esse som? Já ouviu? Você percebeu que quando eu tô Agora ativando essa aqui, aquela outra também tá soando? Percebe? Gente, incrível. Essa aqui também tá soando. Fica quase que num sustain. Entendeu? Não sei se vai dar para perceber, se as pessoas vão perceber. Esse é o princípio da ressonância. Você atrai a sua frequência natural. Todos nós, seres humanos, temos uma frequência raiz, que é a frequência que você vibra com abundância, com saúde, com prosperidade, com alegria. Se você não está vibrando com seu potencial de ressonância, com a sua frequência raiz, você se sente desequilibrado. E o som, por ele ser uma ordem muito perfeita da natureza, porque o som é a única coisa que o ser humano não consegue manipular. Verdade. Você pode manipular muitas coisas na natureza. Você pode queimar a floresta, pode fazer muita coisa. Mas você não pode manipular o som de um pássaro. Você não pode manipular o som de um riacho correndo, né? Então, ele é imanipulável. Não sei se existe essa palavra, mas é impossível. Então, é a única coisa pura, realmente, que nós temos na natureza. É o som. Se você for pensar assim. Sim, né? Sim, né? Então, nós entramos em ressonância. Quando você vai para uma floresta, você vai para a praia, aquele barulho do mar, aquilo ali entra em ressonância com você, com o seu ser. Por que que a gente ativa o nosso sistema parasimpático, que nos relaxa, do bem-estar? Porque a gente entra em ressonância com aquela ordem, que é uma ordem, tá tudo certo. Você entra num lugar assim, você não percebe que tá tudo certo? Uhum. Parece que tá tudo certo. O passarinho tá cantando ali, a cigarra tá ali, o riacho tá correndo. Então, a gente entra em ressonância com essa ordem para reequilibrar de novo o nosso organismo, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema parasimpático. Sim, né? Faz todo sentido, porque principalmente a gente que é da área, né, quando você tocou, a vibração dele, né, fazia a frequência, fazia com que ele também... Que vibra. E vibra. Esse é o princípio da ressonância. Se você, porque essa taça aqui, ela tem uma nota fundamental, ela tem uma base. Todos nós, seres humanos, temos uma frequência raiz, que é a frequência onde nós vivemos com os harmônicos, né? Isso aqui são harmônicos. Você não escuta vários harmônicos, são sobretons. Nós também, seres humanos, temos isso dentro da gente. Os sobretons, os harmônicos, é como se fossem os nossos potenciais. Mas aqui, e a gente tem um tom? Cada pessoa tem uma frequência. Cada sentimento tem uma frequência. Cada emoção isso? tem uma frequência. A ciência e a física, eles ainda estão estudando isso, né? Mas dos objetos, a gente consegue medir a frequência. Essa aqui tem uma, essa aqui tem outra. A minha cama sonora é em 432 Hz. Ah, e a cama? Né? E a cama? Fala um pouco. Você tá então, nos bastidores falando sobre a cama. A cama sonora, né? Não pude trazer aqui, né? É impossível. A cama sonora é um instrumento que foi... inventado, né, e fabricado pelo meu professor, ele chama Hans, e ele era, como é que fala, restaurador de instrumentos musicais. Então, ele começou a fazer testes nele mesmo, com relação a esse princípio das escalas dos harmônicos, né? Ele começou a fazer, ele inventou, ele foi para a física, ele pesquisou e descobriu, né, que essa escala harmônica natural, da ordem natural, que ela tem esse poder curativo, porque nos centra, nos faz com que a gente se volte para dentro, que a gente se trabalhe. E o som, ele é completamente
ele quase que te obriga a entrar nesse processo. Mas aí, voltando na cama, ele construiu essa cama, né? Que quando tocada, as cordas produzem imensos harmônicos. E uma quantidade infinita de harmônicos que nem é perceptível pelo ser humano, né? A gente só tem que sentir. Muitas vezes a pessoa só sente. Tem frequências que a gente não consegue nem Então, o que essa cama faz? Esses instrumentos fazem? Eles disponibilizam milhares de frequências. Para quê? Para o seu corpo, que é muito inteligente e sabe qual é a frequência que você precisa, o seu órgão, o seu rim, o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Cada uma dessas coisas tem uma frequência. Então, a partir do momento que todas as frequências estão aqui disponibilizadas para você, o seu corpo já sabe onde que ele precisa. Onde que eu preciso da cura. Se você está aberto, lógico, né? A gente sempre fala que não precisa acontecer nada, mas tudo pode acontecer. Então, a gente, na terapia sonora, só vê a ponta do iceberg. A gente não consegue saber o que acontece mais embaixo. Não sabe. Porque é muita coisa incrível que acontece, feedbacks que você recebe dos clientes, e eu mesma já passei por isso. E você não sabe, a gente não sabe dimensionar ainda o poder do som, né, em nós. Então, o que faz? A gente se também disponibiliza para essa lei natural. E aí acontecem muitas coisas. E não é uma terapia falada. Você não precisa chegar e ficar contando a sua vida, contando seus problemas, porque tem gente que não quer se abrir, né? Uhum. Então, você pode simplesmente chegar, olha, eu tô com uma dor aqui, eu quero curar isso, eu quero... Deita na cama, eu vou tocar ali por 45 minutos. E a pessoa, se ela quiser, ela pode ir embora. Né? Mas os feedbacks, né, as pesquisas que foram feitas por esse método terapêutico, é que tem curas incríveis, assim. Mas aí o paciente fica na cama? Fica deitado. Deitado. Fica deitado. Aí fica sentindo as vibrações. Sente a vibração, né? Porque e você toca? Eu toco intuitivamente. Mas ela... Eu não tenho nota, não são notas musicais. São 55 cordas afinadas em Fá. Todas em Fá? Todas em Fá, que é o tom do planeta Terra. Ah, o planeta Terra. Foi medido. Você sabia que nosso planeta Foi medido o tom do planeta Terra. Tom, é Fá. Maior ou menor? E é o tom do chakra do coração também, né? Não tem maior nem menor, não? Fá. Maior ou menor? Não, né? Isso vai discutir lá com a física. Porque de física eu entendo pouco. Porque, tipo, o maior ele é mais agitado, o menor é mais triste, né? Os tons menores... Eu acho que pode ser o maior, não sei, né? Eu acho que pode ser maior. Então, produzem os harmônicos. Porque são 55 cordas afinadas. Mas com espessuras diferentes. Não, com a mesma espessura. Depois você tem que ir lá conhecer a minha cama. Você vai ficar bem encantado. Então, mas... Não dá interferência? Não dá interferência. Você só escuta, você escuta um tom fundamental, né? Que é o Fá, você escuta ele muito claro, né? Mas depois aí você vai escutar milhares de harmônicos. São muitos, mas muitos harmônicos, que são as frequências que são disponibilizadas pra gente no tratamento, né? Então, eu, como terapeuta, só sou um canal. Eu não tenho nenhuma influência naquele processo. O processo é entre paciente, lá o cliente, né, e os instrumentos. E esse tratamento, ele é tanto para o corpo, que esse negócio que você falou, questão de dores, essas coisas, mental, sentimental. Os tons mais graves, a mesa, ela se parte aqui no meio, né? Os tons mais graves, eles tratam mais a parte física. E os tons mais agudos, né, os harmônicos mais agudos, eles tratam a parte emocional. Então, é como se você desse uma afinada no ser humano. É essa a sensação. Não é que você vai sair de lá curado. Mas se você está afinado, se você está mais com você, o que vai acontecer? Você vai para o seu tratamento médico com uma outra postura. Você está mais tranquilo, você está mais confiante, sabe? Você vai para a sua psicoterapia, lá para o seu analista semanal, com uma outra visão. Você tem insights. Ontem eu atendi uma pessoa que eu toquei o gongo, que é aquele instrumento chinês, né? O meu tem 1 metro de diâmetro. Enorme. Foi comprado na China, deve ter mais de 1000 anos, esse instrumento, não sei, porque o meu professor, que já tem 75, comprou isso lá muitos anos atrás, entendeu? Então, os chineses que produzem isso já há milênios e milênios, né? A gente não sabe nem dimensionar. E quando eu toquei o gongo,
essa cliente, ela se sentiu dentro do útero da mãe de novo. E quando eu estava tocando, eu senti uma base, era como se eu senti uma sensação de que eu estava dentro de uma pirâmide e de que a pessoa estava muito segura, ela estava com uma base muito forte, assim, no corpo, na mente. Aí depois ela falou para mim. Eu não falei nada, só dei um feedback, olha, os instrumentos reagiram muito bem a você e tal, eu senti uma sensação de firmeza, de segurança. Ela falou, mas eu me senti assim, porque eu me senti dentro do útero da minha mãe de novo. Ah, então deixa eu entender. Então, por exemplo, se eu não tiver bem, aquelas vibrações também elas não vão ficar, porque você falou uma frase que os instrumentos reagiram bem. Uhum. Mas isso depende muito do estado emocional da pessoa? Depende do estado emocional da pessoa. Não é que o instrumento vai reagir mal, ele só faz não, bem. Ok. Reagiu bem assim. Mas talvez assim... Ele produziu outros tipos de harmônicos. Entendeu? Outros tipos de harmônicos completamente diferentes da primeira vez que ela foi tratar comigo. Completamente diferente. Ela chegou bem desorientada. Aí os harmônicos estavam mais agudos, bem mais agudos, que os agudos tratam mais o emocional. Ela já chegou mais calma, mais tranquila, então a gente pode tratar, o instrumento tratou mais profundo, foi mais profundo, que no entender dela, da própria cliente, ela voltou para aquela confiança originária que ela tinha. Porque a gente precisa disso para viver. Tá seguro de quem a gente é, do que a gente veio fazer aqui, por que estamos aqui e o que é o nosso propósito. Eu acredito muito nisso, né? Né? Às vezes eu brinco muito, né? Qual o significado da vida, né? E é exatamente isso, né? A gente precisa saber, né? Qual que é realmente o nosso propósito aqui na Terra. Aproveitando que você está falando sobre isso, né? Questão do tratamento da sua paciente. E você voltou e trouxe todos os instrumentos, né? Trouxe. Eu tenho que fazer uma pesquisa para mandar para a escola, né? Quer dizer, eu fiz a formação e agora, para eu ganhar um diploma suíço, suição mesmo, para pendurar na parede, eu tenho que fazer um trabalho de pesquisa. Que eu tenho que atender no mínimo 100 pessoas, né? E documentar tudo isso. Tem que documentar. Aí eu falei, não vou fazer isso aqui na Suíça. Porque o povo brasileiro tem que conhecer essa terapia. Eu tenho que pegar esses instrumentos todos e levar para o Brasil e ver como que o povo vai reagir, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí me deu uma louca lá, eu falei, vou. Contratei uma empresa, coloquei tudo dentro de um container, 300 quilos de instrumento. Porque eu tenho sinos sonoros, eu trouxe as tigelas, eu trouxe a cama, que já pesa muito, o gongo pesa, acho que uns 50 quilos. Então, assim, veio um container só com os instrumentos. Foi uma loucura. E aí tá lá na minha casa, né? Eu tô na casa da Marlene e tô atendendo algumas pessoas mais próximas, né? Porque o meu espaço já vai ficar pronto. Pois é, e fala sobre isso. Você agora vai estar pretendendo em abril, mais ou menos? Sim, eu espero inaugurar esse que espaço. até um pouco antes da Semana Santa eu já esteja com Fala mais um um pouco sobre aberto. esse espaço, onde que vai ser. No Vita Center, né? Sim. Uma sala de fundo, uma sala bem tranquila. A gente está fazendo, eu com a minha arquiteta, estamos fazendo um trabalho bem assim para a pessoa chegar e se sentir abraçada. Assim, que é um lugar de aconchego. Né? Um lugar que você pode ir, não só se você está tendo que tratar uma doença, mas hoje eu tô querendo ficar comigo. Então você vai como uma forma de relaxamento mesmo. E também para quem está em tratamento, tanto médico quanto psicológico. Porque o que eu quero muito aqui em Bom Despacho é trabalhar com os profissionais de saúde. Eu quero muito fazer uma jornada sonora, que é convidar várias pessoas, né, do meio, principalmente da área médica, os psicólogos, psicanalistas, para fazer uma viagem com eles, botar todo mundo deitado no chão, tocar os instrumentos, para que eles possam sentir o poder do instrumento. Porque não é uma terapia que a pessoa vai sair dali curada, né? É como eu falei, o processo de cura, ele é lento e o ser humano é muito complexo para você falar, essa terapia é a certa, essa não. Eu acredito que a pessoa estando mais centrada, que é o meu papel nessa terapia sonora, né? De voltar para você mesmo, para você encontrar a sua frequência raiz, você vai deslanchar melhor no seu tratamento médico, psicológico, que seja o que for, na vida, na sua família, com seus amigos, porque você está mais com você. E a gente tem muita dificuldade hoje de estar com a gente. Sem dúvida. Eu falo muito isso, porque, nossa, é muito complicado. E a gente está passando por momentos, assim, de muito, eu acho que de impaciência, né?
tudo se tornou intolerante, né? Nós estamos mais intolerantes às coisas, a pessoas, a lugares, né? Então, assim, a gente está cheio de informação o tempo todo, né? Que até então a gente só tinha acesso às informações quando você pegava um jornal impresso ou você assistia um jornal. Sim. Não, sim. Agora é tudo muito segundos, né? Você tem a informação gira de forma positiva, gira de forma negativa e é super complexo, né? Bom, aproveitando que a gente está falando sobre isso, essa questão dessa busca, né? Então, assim, para as pessoas que estão nesse momento, né? Passando por estresse, ansiedade, e já tentam a terapia, igual você falou, não existe a terapia certa, mas existem meios e mecanismos. Sim, e processos, meios, né? E processos, exatamente. E então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e queiram conhecer mais um pouco, como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, existe um processo tipo assim, você está apto a participar. Você pode, ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer idade. Qualquer idade, crianças, idosos, a mãe que acabou de ter o bebezinho, que está passando por um processo às vezes difícil, né, pós-parto, aquela coisa. Se quiser vir com o próprio bebê, né, a gente vai ser um espaço acolhedor para isso. Pessoas que acabaram de fazer uma cirurgia, né, que estão no processo, porque é comprovado lá na Suíça, que a cicatrização, a recuperação de quem está no processo pós-operatório é muito mais rápida, né? Pessoas que estão com pânico, com depressão, com alguns transtornos mentais, psiquiátricos, é também muito indicado. Para todo mundo que quer o autoconhecimento, para todo mundo que quer se conectar com a sua espiritualidade, porque eu acho que espiritualidade é esse caminho de volta, é esse caminho para dentro. Independente da religião. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ritual. É puramente física quântica e ciência. A terapia do som. Né? É uma lei natural. E somos nós. Que somos nós. Sim, sim. Né? Eu acredito muito, porque, principalmente nós, né? Que somos músicos, né? Artistas, vamos dizer assim. A música realmente já tem esse poder. Janaína, fico muito feliz, né? Fiquei maravilhado em conhecer, principalmente essa questão dos instrumentos, esse poder todo. Bom, eu já tinha uma leve noção disso, né? A gente que é música, a gente acaba sentindo, claro, né? Claro. Mas fiquei muito feliz. Eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo uma frase, algo que possa realmente, nesse universo que você trabalha, que eles possam realmente entender e sentir, né? O que você sente, o que você quer transmitir às pessoas. Então, eu vou pegar aqui de novo, assim, é porque eu quero estar com ela na mão. Eu acho, as pessoas já devem ter ouvido muito sobre transição planetária, né? E quinta dimensão. O que é uma quinta dimensão? Eu acredito hoje, trabalhando com o som, que a quinta dimensão seja você realmente vibrar na sua frequência raiz. Vibrar na sua com todo o seu potencial de ressonância, né? Que é esse potencial de produzir harmônicos, de produzir abundância, de atrair prosperidade, abundância, amor. Eu acredito muito nisso e eu acho que já passou da hora de nós, como sociedade, deixarmos de ser somente mamíferos preocupados com a reprodução, preocupados com a nossa sobrevivência, com o fazer, com o ter, e passarmos a ser mais humanos. Eu acho que já chegou a hora de nós sermos natureza humana. E o instrumento mostra isso. O que é ser natureza humana? Muito obrigada, Reinaldo. Fantástico. E por pessoas... essa oportunidade maravilhosa. Sim, eu fico feliz, muito feliz. Te agradeço muito e espero que as pessoas possam conhecer o meu espaço em breve. Pois e para falar com você, como elas te encontram no Instagram? Então, eu quero fazer, né, convidar algumas pessoas e as pessoas me encontram no meu Instagram. Tem que dar uma organizada no meu Instagram, que faz tempo que eu não mexo nele assim profissionalmente. Seu @ é Janaína? Janaína Correia Terapias. Ótimo. Então, pessoal. Tá? Janaína Correia Terapias. Eu vou atualizar o meu Instagram, que está um pouquinho desatualizado. E vamos aí trabalhar juntos. Muito obrigado. De nada. Sucesso. Obrigada, Reinaldo. Muita paz e luz. Obrigada, viu?